O pessoal que estava lá na segunda tem aquela receitinha de bolo que eu passei no quadro e tal, direitinho. Se vocês estudarem e ter uma sequência, vocês fazem até em casa. Depois que abriu, fez o pré-alargamento com o Gates, o resto é tudo manual. É instrumento na mão. Então, lógico, se precisa do professor, do monitor, fica difícil. Mas se você aprendeu a sequência, dá para você adiantar alguma coisa. Não que eu quero que vocês façam isso, mas num aperto, se precisar, pode até fazer. Mas essa parte de obturação, não. É laboratório mesmo. Tá? É laboratório mesmo. E eu estou adiantando essa parte. Mesmo que vocês estão tendo feito o preparo no canal ainda, a gente já vai começar a discutir sobre obturação. Que eu ainda tenho que falar para vocês toda a parte de obturação, que é no mínimo 2 aulas, irrigação do sistema de canais e o que mais? Eu acho que se der tempo, medicação. Isso aí a gente tem que dar ainda. E isso aí demandaria uma meia dúzia de aulas, não sei nem se a gente tem isso, com esse negócio de feriado que vai ter. Depois, se ficar faltando alguma coisa, a gente joga para o período que vem. Mas vamos tentar encaixar tudo nesse período. Tá? Vamos lá então, pessoal. Olha só. Isso aqui, preparo químico-mecânico e obturação, são as fases que mais dão trabalho para vocês. Tá? Elas são ricas em detalhes. Vocês viram o preparo que é rico em detalhes. Obturação também é rico em detalhe. A gente vai pontuar cada detalhe, chamar atenção para vocês e repetir isso o quanto for possível, quantas vezes necessário dentro do laboratório, para vocês saírem daqui e entenderem. Então, por favor, vamos prestar máxima atenção. Acho que segundo bimestre é hora de quem esmoreceu, dar uma pegada no tranco, chegar mais, para a gente terminar tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Bom, vocês aprenderam instrumentação, não fizeram ainda, mas vocês já sabem conceitos. Beleza. Depois de instrumentado, a gente parte para a etapa final do tratamento endodôntico, que é a obturação. Então, obturar é selar, é preencher o espaço que vocês prepararam com os instrumentos endodônticos. Tá? Toda a fase é importante. Abertura coronária, preparo, obturação. Se tiver um problema lá na abertura, repercute aqui. Se tiver problema no preparo, repercute aqui. E aí eu vou dar um toque, né? Não adianta. A abertura não ficou boa, o preparo não ficou legal. O professor nem vê. Aqui vê. Aqui vê porque vocês vão radiografar. E quando eu vou dar nota, eu olho a radiografia. Você entendeu? Então não dá para tampar. Não funciona assim. Isso não existe. Então, assim, sigam os passos, porque na hora que vocês obturarem, tudo de certo, tudo de errado que vocês fizeram, vão aparecer na radiografia. Tá legal? Então, vamos seguir os passos. Para isso que eu estou lá, para ajudar vocês. Então, a obturação, ela coroa, ela fecha todo o nosso tratamento. Eu estou pulando aqui a parte de medicação intracanal, eu estou pulando aqui a parte de irrigação, que na verdade vem até durante o preparo químico-mecânico, ou logo depois dele, antes de obturação, que é o caso da medicação. Por que eu estou pulando? Porque irrigação vocês vão treinar com água. Depois vocês aprendem os conceitos, vocês vão estar fazendo. Medicação do canal vocês não vão fazer, porque é no laboratório, isso é clínica, não entra no laboratório. Então, por isso eu estou jogando para depois. E depois que eu der essa aula, a gente fica liberado para o laboratório. A gente consegue fazer tudo. Tá? Então vão ser, acho que 2 aulas eu resolvo isso aqui. E no final dessas 2 aulas, vocês vão estar aptos a fazer todos os procedimentos de laboratório que a gente precisa até o final do semestre. Tranquilo? Então vamos nós. Obturação endodôntica. Obturar o canal radicular significa preencher. Então você fez o preparo,
dilatou o canal, transformou um canal anatômico num canal cirúrgico, ampliou, raspou parede, descontaminou, removeu o resto de polpa. Então agora você vai preenchê-lo em toda a sua extensão com um material inerte ou antisséptico. Tá? Ou ele não vai fazer mal nenhum, ou ele vai ser antisséptico, ele vai até ajudar a eliminar micro-organismos que podem ter ficado no interior. Se for no caso de nécro, logicamente, sempre vai restar micro-organismo no interior do canal. E o ideal até é que esse cimento tenha um potencial antisséptico. Às vezes ele até não tem. Mas se você preencher um canal bem preenchido, ele vai funcionar muito bem também. Tá? Mas se ele puder ser antisséptico, melhor. Que sele permanentemente, um canal bem feito pode durar a vida inteira do indivíduo, de maneira mais hermética possível, porque selamento totalmente hermético não existe. Tá? Então, sele hermético da forma mais hermética possível, estimulando o processo de reparo apical e pele. Tá? Então, se tiver alguma doença perirradicular, que ele possa trazer o restabelecimento da homeostasia. E se ele não tiver, for no caso de uma bile, por exemplo, que ele mantenha o estado de saúde perirradicular. Está tranquilo esse conceito? Isso aqui, ele expõe ali tudo que vocês precisam saber sobre o conceito de obturação. Então vocês veem a imagem aqui, um canal antes do preparo mecânico, e aqui um canal já obturado, inclusive com selamento de um canal secundário. Então, dá para ver que você, na obturação, você consegue ver aonde você preencheu com cimento e gutta-percha, e aqui, lateralmente, muito provavelmente, só com o cimento obturador. E a gente usa uma mescla daqueles cones que vocês compraram com o cimento obturador que a gente vai manipular. O telefone tocando, eu vou olhar o meu, se tá? O vibracal também. Tranquilo? Então vamos lá. Segundo de Deus, olha só, na década de 90, isso não mudou muita coisa, o selamento do sistema de canais radiculados objetiva. Então olha só, aqui tem uma obturação, parece até que passaram vaso de unha aqui, tão brilhante que tá. Deve ter feito. Aqui o canal bem selado, né? O mais hermético possível, selou tudo, tem um pouco de cimento, uma interface muito pequena de cimento, preenchendo muito bem. Aqui uma obturação mal conduzida, um cone de gutta-percha solto, um cimento meio, né, com a cara esfarelento danado, e aqui espaço vazio. Cara, isso aqui não pode dar certo nunca. Mesmo que você sele até razoavelmente bem a porção mais coronária, se você tiver espaço vazio, o que ocorre é a chamada percolação. Fluidos teciduais penetram pelo canal via forame apical. E mesmo, assim, sempre vai ter uma bactéria ali dentro perdida. Tá? E se você tem nutriente para ela, que normalmente é o que? Proteína, solúvel em água, enzimas, sais minerais, um ambiente propício, quentinho, escurinho, cheio de comida, cara, ela vai multiplicar. Então, rapidamente, isso aqui vai virar uma colônia bacteriana. Tá? Então, a obturação tem como uma de suas funções prevenir a formação de exudato e percolação no interior do canal. Então, ele sela. Se ele selar, tiver bactéria dentro do canal, logicamente, quando você sela, você meio que, entre aspas, empurra, imprensa, né, ela contra as paredes. Tá? Se o seu cimento tiver um potencial antibacteriano, melhor ainda. Então isso é capaz de diminuir a microbiota, eliminar jamais, mas diminuir a microbiota a níveis compatíveis com a saúde dos tecidos perirradiculares.
Tá? Então você vai diminuir abruptamente a quantidade de micro-organismos, não vai dar espaço para eles, você vai selar, e eles vão sucumbir por falta de nutrientes. Tá? Se você deixar espaço vazio. Então às vezes você faz tudo bonitinho, ficou um gapzinho, espaço, 2 milímetros. Já era. Pode tirar tudo, fazer tudo de novo, que não vai dar certo. Então a obturação é uma fase importante, e mesmo que você tenha feito tudo direitinho, se você deu mole ali, a chance de sucesso é muito grande. Outra função da obturação: impedir a reinfecção por micro-organismos que possam eventualmente ter permanecido. É o que eu falei. Sempre vai ter, em caso de negro principalmente, bactéria residual. Então você tem que diminuir o espaço para ela. Outra coisa, não lembrei de falar na aula de instrumentação, mas isso assim, né? Eu pego do 6º ao 10º período, pego isso em curso de pós-graduação, seja ele especialização ou atualização. Se o canal, você vai esterilizou o material, era uma biopulpectomia, mas eu não sei que filia que tem o aluno pela parte ativa do instrumento. Que ele pega aquela porcaria, passa o dedo com a luva que não foi estéril e enfia dentro do canal do paciente. Então, se algum dia aquele canal for estéril, já não está mais. Entendeu? Então, assim, parte ativa do instrumento, qualquer parte do instrumental que vai entrar dentro do canal, não deve ser tocado com as mãos. Por isso que tem aquele tamborelzinho. Todo mundo comprou o tamborel? Tá? Eu acabei nem falando aqui de tanto material, mas aquele tamborel é para vocês colocarem hipoclorito no interior dele e as liminhas espetadas. Por quê? A parte ativa do instrumento fica mergulhada onde? No hipoclorito. Tá? Então, se você sem querer tocar, ele vai estar ali mergulhado no hipoclorito para fazer a desinfecção. Mas a gente vê aluno pegando o instrumental e desentortando com o dedo ou flexionando o instrumento e depois leva dentro do canal. Então, o que está fazendo? Contaminando. Tá? Inclusive, é por isso que a gente usa, durante o preparo químico-mecânico, mesmo de dentes com polpa vital, o hipoclorito de sódio, que é um antibacteriano. Poderiam perguntar, mas para que eu uso o antibacteriano num dente com polpa viva, se ele é estéril? Justamente porque você tem quebra de cadeia asséptica. Você pode botar a mão no instrumento, ou por algum motivo, sem querer, entrar uma gotícula de saliva, mesmo com isolamento absoluto. Então a gente tem que tentar se prevenir. Tá? Por quê? Se não tiver, ou quanto menos existir micro-organismo dentro do canal, maior é a nossa chance de sucesso. Se permanecer micro-organismo e você não selar bem, se ele tiver espaço e conseguir algum nutriente, ele simplesmente vai se proliferar e pode causar um insucesso do nosso tratamento. Favorecer o processo biológico de cicatrização dos tecidos. Então isso aqui é uma resultante desses outros fatores. Então olha, isso aqui, gente, foi um caso que eu fiz logo com uns 2 anos que eu saí da faculdade. 2 anos, 2 ou 3 anos no máximo. Eu trabalhava dentro do exército, tinha uma moça, bem jovem, uns 22, 21 anos, chegou lá com um baita abscesso. Vamos lá, abrimos, tal, preparamos, obturamos o canal e uns 3, 4 anos depois, olha aqui a lesão, que pelo tamanho parece ser uma lesão cística, depois de alguns anos, tecido ósseo neoformado. Então isso aqui eu fiz quando eu era recém-formado. É o mesmo jeito que vocês vão sair daqui a 2 anos daqui. Se você não fizer uma boa obturação, você pode dar uma lesão dessa no paciente? Pode. Se você tem um dente, se você trata um dente, instrumenta bonitinho, faz tudo lindo. Na hora de obturar, você faz uma obturação dessa aqui, fatalmente, no futuro, você pode ter uma obturação que não logrou êxito. E às vezes você pode ter um dente sem lesão nenhuma, daqui a 2, 3 anos ter uma lesão igual a essa. Oi? Você comentou aí sobre a ausência do preenchimento. Quando é o contrário, se
extravasar material para fora. Então, olha só. Então, a gente vai discutir sobre isso, tá? Mas é menos pior você ter extravasamento de material do que falta. É menos pior. Tá? Imagine, se tivesse passado um pouco do material, olha que está mais ou menos o que a gente aprende lá, 1 milímetro aproximadamente. Tá? Se você passar a tapete aqui, eu posso não estar deixando espaço. Mas se ficar aquém do limite, vai ter espaço vazio. Tá? Passar material também não é garantia de sucesso. Significa que simplesmente você falhou na hora de colocar o material e mantê-lo dentro do canal. Mas pode pegar uma reação? Dificilmente. Normalmente, você vai ver o caso daqui a pouco, vai ilustrar, acho que se não for no próximo slide, logo depois, que vai ilustrar exatamente isso que você está falando. Vamos lá. Isso aí, ó, eu me formei em 92, esse caso de 97. A gente nem nascido era aqui, nem sonhava. Nesse caso eu fiz o meu consultório, eu montei meu consultório em 94, tinha 3 anos de consultório. Chegou uma moça lá e falou, eu vim aqui fazer um orçamento, mas eu já fui no fulano ali, e ele falou que vai extrair meus dentes para botar um monte. Você vai extrair esses dentes aqui, lado direito e lado esquerdo, bateria, labial, anterior, inferior. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vejo meu ouvido, acho que ela olhou pra minha cara assim, disse, cara, sei não. Eu falei, olha, você vai extrair? Vamos fazer o seguinte, já que você vai extrair, deixa eu tentar, você vai perder dentro. Desse jeito, né? Vamos tentar então, beleza. Então assim, eu só botei aquele parênteses ali para dizer o quê? O que tem ali dentro, né? Detrito, resto dentinário, exudato do soro sanguíneo, matéria orgânica em decomposição, bactérias, subprodutos, está tudo aqui dentro. Toxinas sendo produzidas, sendo liberadas para a região perirradicular, tudo isso causando patologia perirradicular. O que foi feito? Limpeza do canal, latência. Aqui é retratamento, vocês nem viram isso ainda, né? Mas vamos lá, finge que não é retratamento, tá? Abertura, né? Localização, penetração desinfetante, né? Odontometria, aqui já a patência do forame apical. Obturação, olha como é que a lesão já diminuiu. Esse caso aqui, por inexperiência minha, ou falta de conhecimento, e também por ser um período bem mais atrás, né? Usava-se, às vezes, em lesões grandes, você acompanhar a cura dessa lesão para obturar o canal. Tá? Não precisa. Existem protocolos. Se você abre, instrumenta, medica, guarda o período mínimo, você já pode obturar. Você vê que tem espaço aí de ano. 97, começou antes, mês 6, já estamos no mês 6 de 98 com a obturação, quase um ano com a indicação dela. Isso aqui não se faz mais. Mas a ideia daqui não é essa, é mostrar para vocês o resultado do tratamento. Tá? Mas só para vocês não quererem aprender com as datas, deixar isso aqui claro. Hoje em dia, o protocolo de tratamento não é meses. Até em alguns casos, no caso de uma lesão gigantesca, né, com uma risogênese incompleta, às vezes, mas nesses casos aqui não teria tanta necessidade. Mas vamos seguir. Então, foi feito depois de todo o preparo, a obturação. Ó, então, 12 de 97, 6 de 98, e aqui já o acompanhamento radiográfico em 2002. Eu tenho esse caso acompanhado até esse ano. Eu tenho radiografia desse ano, que ela teve lá no consultório. Então, assim, compara os resultados de antes e depois. O tratamento aqui foi exatamente o tratamento que vocês estão aprendendo. Até porque naquela época eu só sabia fazer isso, porque todo mundo só fazia isso. Era o preparo escalonado, obturação, na técnica que vocês vão aprender. Por que eu estou mostrando isso? Vocês são capazes de fazer.
e são capazes de ter resultados como esse, usando as técnicas que vocês vão ver aqui. Tem técnica diferente, tem técnica mais moderna, sim, tem técnica que você vai gastar com equipamento. Isso aqui foi feito na mão, não usou nada de níquel titânio, porque nessa época não tinha níquel titânio aqui. Entendeu? É só para pontuar isso que vocês conseguem fazer com a técnica que vocês estão aprendendo aqui. Tá? E uma coisa importante, o tratamento endodôntico não termina no dia que você obtura o canal. Então, você pode até terminar os procedimentos de obturação. Mas existe a necessidade de vocês fazerem o que a gente chama de preservação, também chamado de controle clínico, e se quiser embelezar em inglês, follow-up. Tá? Essa palavra preservação, assim como mesiária distal, só existem para a odontologia. Preservação é uma palavra usada na odontologia. Ela é exatamente o controle clínico, tá? Durante o período de tempo. Vocês podem procurar no dicionário, você nem se acha, mas é uma palavra usada única e exclusivamente dentro da odontologia. Se eu não me engano, acho que nem na classe médica, se eu não me engano, acho que é dentro da odontologia. Depois eu vou dar uma olhada. Olha o que Cole e Burns falaram. Cole e Burns são os autores do livro chamado Caminhos da Polpa. Caminhos da Polpa é o livro de endodontia mais lido no mundo. Lá em 97 ainda. Podemos dizer que o tratamento endodôntico termina quando a região periapical neutraliza o transtorno por esse tratamento ou repara a lesão pré-existente. Então, o seu papel como profissional, ele não termina no dia que você obtura, mas ele termina quando você constata a saúde. E se não houver saúde, você vai ter que fazer novo procedimento. Então, a sua obrigação não terminou ali. Termina quando você restitui o quê? A saúde do paciente. Tá? Por isso que quando vocês tratam o canal, obturam o canal, numa condição que ainda tem lesão, você tem que marcar o seu paciente para ele retornar periodicamente para o seu consultório. Você vai falar, daqui a 6 meses a gente tira uma radiografia, se tudo estiver bem, a gente pode fazer de ano a ano, normalmente, nos próximos 4 anos. Então, essa preservação, controle clínico ou follow-up, é nada mais do que o controle clínico e radiográfico de 6 meses a 4 anos, em média. Por que de 6 meses a 4 anos? Porque tem lesões pequenas que com 6 meses reparam. Tem lesões grandes que nem com 4 anos elas reparam. Às vezes levam mais tempo. Tá? Então isso é, em média, a maioria das lesões, a maioria das doenças associadas a doença associada a uma infecção do canal vascular, elas se reparam nessa média de tempo. Tranquilo? Dúvida? Tá fácil por enquanto? Coisa boa. Vamos embora. Olha uma situação dessa. Isso aqui é um corte horizontal, tá? A 1 milímetro do ápice de um canal obturado. A 1 milímetro de um caso de insucesso. Isso é um artigo científico, não é caso meu. Tá? Por que houve sucesso? O cara começou a buscar. Olha só, nós temos aqui o canal preparado, isso aqui é a Budapeste que obtura o canal, e olha o que ele descobriu entre uma das paredes do canal e o material a 1 milímetro, ou seja, pertinho do forante. Como é que eu salvo isso aqui? Então esse resíduo aqui de tecido necrosado, cheio de bactérias, tá? Cheio de bactérias decomposta, vai o quê? Manter a lesão periapical. Então olha a importância de um bom preparo químico-mecânico e se você não fez um bom preparo químico-mecânico, jamais você vai fazer uma boa obturação. Então aqueles preceitos de preparo químico-mecânico, irrigação, medicação intracanal, que vocês ainda vão ver, e os preceitos e os passos de uma boa obturação são importantes para que a gente não cometa esses erros. Que quando você obtura o canal e mantém tecido necrosado nessa região,
se você radiografar, muitas vezes você vai ver o canal mais lindo do mundo. E aí, cadê o colega que estava ali? Subiu o bolso da radiografia. Cadê? Levanta a mão. Ah, tá aí. Às vezes, seu canal pode estar assim. Né? Seu canal pode estar assim. Você olhou a radiografia, mas a radiografia não diz nada. Tem que pesquisar, tem que olhar. Bom, está sentindo? Por que está sentindo? Avaliar, fazer uma radiografia numa angulação diferente, fazer a tomografia que você mesmo citou. É importante. Isso aqui pode estar acontecendo. Ok? Às vezes a obturação mal feita ainda, com um pouco de material necrótico, às vezes até a lesão diminui um pouco, porque você tirou uma boa massa desse material, mas ela nunca vai desaparecer. E alguns sinais e sintomas possam permanecer, porque ainda existe micro-organismos viáveis dentro do canal. Vocês estão conseguindo entender? O que eu estou explicando para vocês é a filosofia da obturação e do tratamento. Então, o que vocês têm que fazer e o que não adianta se vocês não realizarem de uma forma objetiva, né? Uma forma realizada dentro dos preceitos da boa endodontia. Tá? Vamos lá. Olha esse caso aqui. Isso aqui é o ápice radicular. Aqui está o forame. Isso é um bastão de Budapeste lá no forame, tentando obturar o canal. Aqui é cimento endodôntico e olha o espaço entre a ponta do cimento. Era essa imagem seguida de uma outra que espero que esteja aí, que eu queria te mostrar. Tá? Isso aqui, muito provavelmente, o forame era aqui. E aí, o erro de instrumentação pode ter arrombado isso aqui. Quando você arromba o forame, fica muito mais difícil você selar e obturar. Tem muito mais espaço. E geralmente não fica redondinho, e a gutapecha está redonda. É isso que eu falo. A gutapecha é redonda. Como é que deve ser o seu terço apical? O mais circular e bem acabado possível. Senão você não consegue obturar. Aqui o cimento em maior aumento, dá para você ver. Isso aqui é a microscopia eletrônica de varredura. Essa imagem aqui eu fiz tá na minha dissertação de mestrado, fez parte dela. Então você vê aqui exatamente, ó, até o fundo, olha só, bem direitinho, o espaço que tem para a bactéria colonizar. Tá? Ou seja, tinha que ser insucesso, por isso que esse dente foi. Na verdade, ele nem foi extraído, ele passou por uma apsetomia. Nós tiramos o ápice, fizemos uma reto-preparo, reto-obturação, que vocês vão. Já estão vendo isso? Vão ver esse período aí em cirurgia. Reto-preparo, reto-obturação, quando você não tem sucesso no tratamento. Ah, não está a imagem. O que essa imagem mostrava? Só um segundinho. Mostrava uma visão lateral que esse cone estava passando pelo forame. O fato de não passar pelo forame, aí a pessoa às vezes pensa, nossa, ele passou pelo forame, ele arrochou ali dentro, ele vedou. Não, justamente ele passou pelo forame, porque ele estava tão, né, o forame tão, como é que a palavra certa seria arrombado mesmo. Vocês estão rindo, galera? Tão arrombado, tão mal preparado, que na verdade passou cimento, passou cone e não conseguiu obstruir, não conseguiu selar. Tá? Você ia falar? Sim. Em relação ao ápice do meio, o ideal é a gutapecha ficar eu achei. Esse é o perigo para quem? Esse perigo para quem se resolve a necrose? Não. Não selaria, por isso que foi sucesso. Procedimento aqui, veja bem, o procedimento ele não muda, tá? Ele vai sempre trabalhar. Veja bem, esse caso também ele tem outras complicações.
Está vendo essa área rugosa aqui? Isso é a reabsorção externa. Ali provavelmente estava com base bactéria. Tá? Então, provavelmente também não foi só esse fator não. Tá? Agora, eu não tenho noção aqui para dentro de como e quanto de bactéria que tinha colonizando essa região. Normalmente a gente trava essa gota pet, um milímetro, faz uma frente, e o cimento às vezes preenche essa região fecal. E normalmente é bastante. Só que aqui, além do problema do desvio do canal, ainda tem essa reabsorção. Não dá para eu te dizer agora qual fator, se foi um fator combinado, se um repercutiu mais do que o outro para causar um sucesso. Em relação à sensibilidade, pode causar. Se a gente vem tirar tudo aquele sistema de sensibilidade, então só você não conseguiria uma avaliação só vendo aquele exame físico, no caso, com excesso, ou algum tipo, o que é sensibilidade se não tem elevação? O fato de não ter elevação não é nosso problema. O problema é ter ou não bactéria. Mas como que gera essa sensibilidade? Vamos lá. Isso você viu em patologia. O que você tem ali dentro? Além de soro, micro-organismos. O que os micro-organismos produzem? Toxinas. Toxinas, tá? Essas toxinas e a presença de micro-organismos causam uma inflamação do tipo crônico, tá? Nessa região. E aí, essa inflamação causa o quê? A chegada de leucócitos, a reabsorção do osso para abrigar essas células que estão chegando, formação de tecido granulomatoso. É isso que faz dar o problema. A presença de bactérias e... Mas aí, no caso de mostrar, se não tem a presença de uma licença, o que causa não extravasou? Às vezes é uma questão de tempo. Está saindo toxinas ali, e se você deixar, se realmente tiver a ver com o endodonte, daqui a um ano ou dois você pode ter um granuloma, depois avançando. É questão de tempo. Tá? Mas de forma alguma dá para você fazer inferir qualquer coisa para a realidade. Não precisa de mais a gente sentar, fazer essa avaliar periodonto, fazer tá? Diagnóstico é a parte mais difícil da nossa profissão. Diagnóstico é a parte mais difícil. Tá? Você chegar para o paciente e falar, você tem isso, você precisa fazer isso para resolver, não é uma coisa fácil. Entendeu? Então, às vezes, aluno chega com a radiografia e fala, só o que é isso? Eu falo, uma radiografia. Não é isso que eu perguntei, mas só isso que eu posso te dizer, pô. Radiografia sente dor, se eu fizer percussão, palpar. Não, aí não tem jeito, você entendeu? Sentar na cadeira mesmo e bater papo mesmo, conversar. Bom, materiais obturadores. Vamos lá. Existem dois tipos de material obturador. Os materiais plásticos, sólidos, e os cimentos, que eles são fluidos. Tá? Esses materiais têm algumas propriedades que são muito importantes. O lance é que nenhum material utilizado na endodontia contempla todos esses requisitos. Tá? Então, boa tolerância tecidual, a propriedade biológica, ser reabsorvido no periápice, se extravasar, o ideal seria isso. Os cimentos às vezes acontecem, mas os cones não reabsorvem. Estimular ou permitir reparação, ação antimicrobiana, não desencadear resposta imune, não ser mutagênico ou causar câncer. Então, quem causa câncer e mutagênico, eu não conheço nenhum, pelo menos isso. Facilidade de inserção dentro do canal, está dentro das propriedades físicas. Ser plástico na inserção e sólido posteriormente, nós estamos falando dos cimentos aqui. Bom tempo de trabalho, não pode ser igual ao ionômetro, senão não dá tempo de você colocar quando você vê, tomou presa. Tá? O cimento obturador ele tem um tempo de trabalho de pelo menos aí uns 20 minutos para dar tempo de você obturar o canal. Permitir o selamento
hermético, eu falei que não existe, mas o mais hermético possível. Importante, não ter contração. Poxa, se eu quero eliminar espaço dentro do canal, eu obturo, o cimento contrai, eu vou ter espaço, tem bactéria. Então isso é uma propriedade que hoje em dia já existe cimento, os biocerâmicos, a gente vai falar um pouco sobre ele, que é ao contrário, em vez dele contrair, ele expande após a presa. Então, ou seja, se você obturou bem, depois que ele toma a presa, ele melhora ainda, porque ele expande um pouco mais. Tá? Bom escoamento, o escoamento de cimento, principalmente, ele tem que escoar dentro do canal para preencher todo o sistema de canais, penetrar naquelas retranças, canal secundário, acessório, enfim. Possuir boa viscosidade e aderência às paredes, não ser solubilizado no interior do canal. Existem cimentos, e tem um cimento que eu usei porque às vezes pintam o cimento no mercado, às vezes de uma empresa conceituada, e vira uma tendência. Poxa, esse cimento é muito bom. Ele tinha hidróxido de cálcio na composição, então reabsorvia depois quando passava pelo forame. Aí todo mundo começou a usar. Maravilha de cimento. Com o tempo, observou-se que o cimento reabsorvia dentro do canal. Ele desaparecia dentro do canal. E aí o que acontecia? Aquilo tudo que você fechou com todo carinho, abria novamente. E aí percolava fluido pelo forame, daqui a pouco nós tínhamos lá uma lesão. Um colega de vocês, que eu fiz 2 molares dele, ficaram os dois, a imagem radiográfica dele ficou muito bacana. Um ele perdeu, o outro eu retratei. Tá? Quando ele chegou de volta no meu consultório, ele já tinha extraído um. Aí quando eu olhei o outro, eu falei, cara, não, esse aqui dá pra gente resolver. Aí, bom, mas por que aconteceu? Eu peguei a ficha dele e olhei lá, Cialapex. Eu falei, cara, já sei até o que houve. Você me desculpa, mas na época era o que todo mundo usava, cimento Cialapex. Hoje em dia que saiu do mercado, graças a Deus. Então o que aconteceu foi ele, cadê? Onde é que está? Bom escoamento, boa viscosidade, não ser solubilizado no interior do canal. Tá? Ele reabsorvia. Não sofrer contração, pH próximo ao neutro, ideal. Ser radiopaco é importante, você quer ver na radiografia do seu trabalho. Cimentos pouco radiopaco, parece que você não obturou o canal direito. Tá? Não manchar estrutura dental. Alguns cimentos mancham, até estão parando, depois a gente vai comentar sobre o cimento. Teve alguns que foram tirados do mercado porque eles manchavam muito mais a coroa do que os de hoje mancham. Cada escurecer? Escurecer mesmo. Ele ficar marrom. Não ser passivo de esterilização nenhum a não ser que seja esterilização química. Autoclave, se você botar com a peste, ela vai derreter, aí você não vai ter mais cones, você vai ter aquela pasta, né? Tá? E ser de fácil remoção. Na verdade, a gutapeste só é usada até hoje por esse item, fácil remoção. Então você consegue, em caso de insucesso, retratar o canal. Tá? Porque as propriedades dela, com certeza, a gente poderia conseguir propriedades melhores com outro cimento, com outro material obturador. Só que para tirar, a maioria deles é muito mais complexo. Então, assim, só para vocês terem noção das principais propriedades e saber que nenhum cimento consegue suprir 100% esses requisitos. Como eu falei, os materiais existem os do estado sólido, que são os cones de gutapeste, que vocês compraram. Os cones de resina entraram no mercado do mesmo jeito que entraram, saíram. Existia um outro cone que não se usa mais há uns 40 anos, que são os cones de prata. Mas quem for trabalhar, principalmente no interior, vai ver. Eu vou mostrar para vocês em aula de retratamento. Eram cones que se usavam há muito tempo atrás, quando não se escalonava o canal, quando os instrumentos eram muito pouco flexíveis, então você não conseguia fazer a curva do canal com o instrumento, aí você usava um material obturador de prata, que ele aguentava você empurrar sem fletir, sem dobrar. Tá? Mas eu nem coloquei aqui, só vou mostrar na frente para vocês verem, caso apareça, vocês saibam o que é, porque não se usa mais. O que se usa hoje ainda é a gutapeste que vocês compraram.
Cimentos, existe uma gama maior. Tá? Eu nem coloquei aqui, mas depois eu vou falar para vocês sobre o cimento biocerâmico. Okay? A maioria o cimento mais usado ainda no planeta ainda são cimentos à base de óxido de zinco. Acredita para matar o professor dele. Ainda são cimentos à base de óxido de zinco. Aqui na faculdade nós não usamos os óxidos de zinco. Nós usamos o cimento à base de resina plástica. Tá? Depois vocês vão ver que eles têm algumas propriedades bem mais interessantes. Todos os outros aqui chegaram, fizeram algum tipo de sucesso e depois saíram. Com exceção do biocerâmico, que é um cimento mais novo. Tá? Mas em termos de qualidades, o cimento que a gente usa, a gente pode dizer que se aplica bem melhor ao nosso propósito aqui na faculdade. Pessoal, qual que eu vou usar no laboratório? A base de óxido de regenol. Por quê? É o mais barato. Tá? Esse aqui vocês vão pagar uns 60, 80 reais no pó líquido. Os resina plástica, uns 300 e tanto, quase 400 reais. Então, para você usar em laboratório, a gente vai usar, logicamente, o cimento mais em conta. Material. Bom, vocês foram comprar aqueles monte de caixinha de gutta-percha. Bom, o que é essa gutta-percha? O que tem ali? A gutta-percha, ela vem de uma árvore chamada Palacum gutta. Essa árvore tem uma espécie um pouco modificada dela na Amazônia. Então se faz a gutta-percha na Amazônia também. Mas a Palacum gutta é originada lá da Malásia. A Malásia é onde faz a maioria dessas luvas, né, que a gente usa. A borracha vem tudo de lá. A Palacum gutta também é encontrada lá e uma variedade dela tem na Amazônia. Então aquelas gutta-percha que vocês compraram, elas são feitas da variedade encontrada na Amazônia. Ela é igual uma seringueira. Então você faz aqueles cortes dela e sai então um látex que depois ele transforma em gutta-percha. Então ela é descolorida, tratada e é inserida dentro da sua composição várias outras substâncias. Então veja que gutta-percha mesmo tem 20% só. O que ela tem mais é óxido de zinco. Ok? Que o óxido de zinco ajuda a dar até... ela impede a facilidade na contaminação desse material. O óxido de zinco tem esse potencial antibacteriano que a gente precisa. Então, na verdade, esse conde devia se chamar conde de óxido de zinco. Não conde de gutta-percha. Afinal de contas, quase 75% da composição seria de óxido de zinco. E aí entram outras substâncias, tipo óleo de cravo, carbonato de cálcio, sulfatos, materiais radiopacificadores, corantes que podem deixar a gutta-percha de qualquer cor que você quiser. A gente compra normalmente a rosa, mas existe branca, amarela, cada um da corzinha dos instrumentos, né, tem o diâmetro da ponta tal, vem da corzinha tal, igual ao instrumento. Então, existe esse tipo de gutta-percha também. Mas, de modo geral, ela é colorida, né, corada na cor rosa. Por quê? Não sei. Alguém gostava de rosa. Tá? Esses cones, eles são fáceis de ser empregados. Custo reduzido, né, mais ou menos. Mas outros cones de outros materiais foram incluídos no mercado de um custo muito maior. Bem tolerada pelo tecido periapical, caso extravase. Isso não é isso que vai causar problema. Boa radiopacidade, incluído dentro da massa desse material substâncias materiais radiopacos. Não solubilizada pelos fluidos orgânicos, tá? Isso é importante. Ou seja, você tem a certeza que você vai colocar o cone de gutta ali, ele vai ficar ali uma eternidade, mas não vai se solubilizar, não vai se degradar. Razoável estabilidade dimensional, ele normalmente não contrai, nem expande. Passível de ser removida quando necessário desobturar. Então, são as propriedades dele. Essa última aqui, como eu falei, é uma das que mantém o cone de gutta-percha no mercado até hoje. Fácil de ser removido. Okay?
Não é totalmente fácil, vocês vão ver em retratamento que tem métodos que removem o material de forma bem satisfatória. Então aqui é a caixinha que vocês compraram. Essa gutapercha, ela é chamada gutapercha na forma alfa. A da Odus, que é uma gutapercha nacional, ela não vem escrito alfa, foi eu que botei. Não vem. Isso aqui significa que a gutapercha é pura. Tá? Ou seja, ela tem outras substâncias no seu interior. Tá? Mas alguns fabricantes, para ela ficar mais rígida, colocam alguns outros materiais que diminuem a plasticidade desse material. A Odus não, ela mantém a fórmula original da gutapercha e consegue fazer uma gutapercha que ela tem um lance bem legal. Ela plastifica quando a gente vai obturar usando calor. Uma técnica chamada termoplastificada, que vocês vão obturar. Não é para entender técnica termoplastificada agora, isso é depois. O que eu quero que vocês saibam? Que essa gutapercha, tipo alfa, um exemplo é da Odus, tem maior temperatura de fusão. Você tem que aquecê-la um pouco mais para ela plastificar. No entanto, ela tem um alto índice de escoamento e adesividade nas paredes dentinárias. E é isso que a gente quer. Tá? Que quando plastificada, ela realmente fique mais fluida e tem uma boa adesão às paredes do canal. Quando a gente aquece, ela fica meio que um puxa-puxa, meio pegajoso. A gente faz ela imbricar bem nas paredes do canal. Então ela é muito usada, por esse motivo, em técnicas de obturação que usa calor, que é a obturação termoplastificada. Vocês compraram lá um compactador de Max Padden. Não sei se vocês viram. Tá? Esse compactador de Max Padden, que vocês adaptam lá no motor, na verdade ele vai aquecer a gutapercha, plastificar e empurrar ela em direção ao ápice radicular. Tá? Então vocês vão aprender uma técnica para termoplastificar. E a gutapercha que vocês vão usar nela é a técnica, é a gutapercha tipo alfa. Existe uma outra técnica que vocês vão aprender também, que são as duas mais utilizadas, que a gente precisa de um cone de gutapercha mais rígido, mais durinho. Tá? Porque os cones de gutapercha são colocados lado a lado dentro do canal. Então, se ele for muito molinho, você tenta colocar ele dobra. Então, por isso existe a gutapercha na forma beta. Tá? Essa gutapercha, ela até funde com a temperatura menor. No entanto, ela tem baixo escoamento e pouca adesividade às paredes do canal. Isso a torna inapropriada, não vou dizer nem inapropriada, menos indicada para técnica de obturação termoplastificada. Então a gente vai usar uma outra técnica de condensação lateral ativa. Então, em vez de você derreter, né, o nome certo é plastificar, e condensar esse material, a gente não vai fazer isso. A gente vai encher o canal que vocês prepararam com os instrumentos para colocar um monte de, vamos botar assim, palitinhos, né, cheio de um monte de conezinhos fininhos e durinhos de gutapercha. Então, são dois tipos de obturação diferentes. Professor, qual a técnica que você mais gosta? A técnica termoplastificada. Ela é mais rápida e condensa o material plastificado. Qual é a mais fácil de se fazer? Condensação lateral. Por isso, aqueles casos que eu obturei lá no passado, que eu mostrei para vocês, foram feitos aqui. Condensação lateral. Provavelmente, o que vocês vão preferir fazer é essa técnica. Tá? Depois, se tiver um pouquinho mais de destreza, vocês vão começar a fazer a técnica de termoplastificado. Mas a técnica vai vir ainda. Eu só quero que você entenda a diferença entre os dois tipos de gutapercha. Uma outra classificação é o que a gente chama de cones principais e cones auxiliares.
cone principal é o chamado cone estandardizado. Veja que ele tem as tampinhas aqui, ó, com a cor dos instrumentos. Olha, eles têm os números dos instrumentos. O que fazem esses instrumentos ser chamados de principal ou estandardizados? Significa que quando você instrumenta com um instrumento de memória, um instrumento final, o 30, o instrumento 30 de cabinha azul, se você vai pegar esse cone, que ele tem o mesmo diâmetro de ponta e conicidade do seu instrumento manual do MP3. Então você vai abrir aqui e tirar o cone desse recipientezinho aqui e vai usar ele para obturar o seu canal. Seria fácil assim. Tá? Mas, na maioria das vezes, ele não se adapta perfeitamente. Então, para você não comprar esse monte de cone diferente, às vezes tem um que você usa mais, um que você usa menos, acaba ficando muito tempo no seu consultório vencendo, o que a gente faz? Em vez de usar esses cones que já vem numeradinho, a gente usa o auxiliar, que é o que vocês têm, que é o que vocês têm mais é esse aqui, e calibra o cone. Corta a pontinha para ele ficar com o diâmetro do seu instrumento de memória. O que eu uso para isso? Aquela reguinha cheia de buraquinho que vocês compraram. Tá? Então, cada buraquinho daquela régua, vocês vão ver daqui a pouco, cada buraquinho tem um número. Então, você coloca ela no número, por exemplo, o meu instrumento de memória foi 30. Você vai pegar a sua pecha, que ela não é calibrada, a ponta dela é fininha, está até escrito aqui, ó, D0, taper infinito. Tá? Ou seja, ela vai afinando, teoricamente, né, até o infinito. Claro que não vai até o infinito. Mas tem uma pontinha muito fininha, que você pode cortar ela do calibre do último instrumento que você usou. Então a gente não usa esses cones, porque a gente prefere calibrar os cones auxiliares. O que tem uma pontinha fininha, que você pode cortar e dar ao diâmetro da ponta desse cone o diâmetro do último instrumento utilizado no preparo do canal radicular. Está fazendo sentido isso? Quem entendeu o preparo consegue entender isso. Tá? Então, professor, o seu consultório não entra cone estandardizado. Entra. Principalmente quando eu uso níquel titânio. Por quê? Os instrumentos de níquel titânio ele tem uma característica. Eles entram no canal e saem. Eles já escalonam. É muito mais fácil, é muito mais rápido. Então, aquele processo de escalonamento manual que vocês fazem, se você usar níquel titânio, você não precisa fazer. Então, você chega com o instrumento com o meio de trabalho, sai, irriga, pega um cone que é feito pelo fabricante para funcionar exatamente igual àquele instrumento e trava ele praticamente sempre, quase perfeitamente dentro do canal. É muito mais fácil. Só que manual, preparo manual, você nunca consegue fazer isso. Sempre vai faltar, vai sobrar espaço e ele nunca vai travar perfeitamente. Por isso que não compensa. É melhor a gente calibrar os cones acessórios. Daqui a pouco vocês vão ver tudo isso como é que é feito, tá, gente? Não precisa desesperar. Então, e o cimento? Você falou dos cones de Budapeste, mas não falou do cimento. Para que serve esse cimento, então? Bom, na verdade, aqui está a raiz, o canal está aqui, esses amarelos, esses rosa mais claros, são os cones de Budapeste. Só que se você enchesse o canal só de cone, ia ficar espaço entre os cones ou entre os cones e a parede do canal. É aí que o cimento entra. Tá? Vedando, selando os espaços existentes entre os cones e entre cones e a parede do canal, tentando formar uma massa única que cele o mais hermeticamente o canal radicular. Tranquilo? Mais ou menos? A gente bota mais um cone, professor, dependendo? Dependendo da técnica. Existe uma técnica chamada técnica de cone único, mas que muito provavelmente vocês não vão usar, porque o tipo de preparo que vocês fazem não é o ideal. Normalmente vocês vão colocar uma quantidade de cone até preencher todo o canal. Tá? Olha só que legal. Se você partir aqui no meio
pegar uma banda dessa aqui e olhar essa parede aqui, a parede do canal, né, que está cheia de cimento, vocês estão vendo isso aqui. Tá? Então você clivou o dente, abriu ele aqui, abriu, e olhou a parede do canal, depois de obturado. Aqui na parede vai estar cimento aderido. É isso aqui, esse dente é um dente clivado, um dente quebrado de seu cimento. E olha que interessante. O que é isso aqui, gente? O que vocês acham que é isso aqui? Os túbulos. E o túbulo, né? Mas esse amarelinho é o quê? O cimento. Então o canal bem preparado, tá, vai permitir que na condensação desse material o cimento penetre nos tubos dentinários. Aí, não sei se vocês lembram que eu falei, que as bactérias são trancafiadas dentro dos tubos dentinários. Tá? Por quê? Formam como se fossem dedos, como se fossem rolhas tampando o tubo dentinário. Então a bactéria que está aqui, como é que ela vem para cá agora? Ela vai morrer de fome ali dentro. Não tem alimento para ela ali dentro. Do lado de fora aqui tem quem? Tem o cemento. O cemento, ele é como se fosse assim, passasse o esmalte de unha, sabe? Impermeabilizasse, tampando os tubos dentinários. Se não houvesse o cemento, a bactéria entrava de um lado e saía pelo outro e vice-versa. Né? Mas não, o cemento protege externamente e no caso do tratamento endodôntico, o cimento e a gutapecha tendem a selar e obstruir a passagem dele. Se não tem como entrar nutrientes, não tem espaço para elas, logicamente elas vão morrer. Tranquilo? Então essa é a finalidade do tratamento. Cimentos endodônticos. Esse aqui, se eu não me engano, foi o que eu pedi para vocês comprarem. Ou endofil ou fio canal. Isso aqui com 60 ml você compra. No máximo 80 de inflação. Tá? São cimentos. Cleber, eu saí daqui da faculdade, me formei, consegui emprego na clínica popular. Parabéns. Vai usar endofil. Tem jeito. Tá? Qual que você usa no consultório? Mudou a embalagem, tá? Depois eu até vou mostrar para vocês a embalagem nova. Eu uso o H+. Ele tem algumas propriedades que são melhores, depois a gente vai falar delas. Esse cimento aqui, hoje caiu em desuso. Esse aqui que manchava o dente pra caramba, o Pulp Canal Silas aqui. Ele era maravilhoso. Escoamento maravilhoso, aparecia bem na radiografia, só que manchava o dente. Esse cimento era a base do Norte-Calça. Vou falar muito, vocês nem viram o que é Norte-Calça aqui. Pelo menos do aspecto endodôntico, não. O aspecto endodôntico, não. Tá? Então, o endofil que vocês vão comprar, ele é ótimo, mas ele tem um problema que fez ele sair. Não é sair, ele é muito usado. Mas ele está se usando pouco. Ele contém eugenol. E aí, o que acontece? Qual é o problema do eugenol na dentística? Qual o problema do eugenol na dentística? Fala alto. Interfere em quê? Na presa do material. Né? Então, se você obtura o canal, você vai fazer um pino de fibra e vai o adesivo ao cimento resinoso, você pode ter uma deficiência na adesão. E aí pode soltar o pino de fibra do cidadão. Tá? E aí vai dizer que foi você, endodontista, que fez o canal. Então, hoje em dia, a tendência é não usar mais esse cimento. Mas se você for em lugar mais humilde e tal, você pode, por exemplo, fazer um pino de metal. E em vez de fazer uma coroa Emex bonitona, você fazer uma coroa metalocerâmica. Aí você pode usar o cimento que você quiser, botar um pino metálico e pau quebra, e a solução estética é boa também. Tá? Mas se você quiser fazer um pino de fibra de vidro, usar o sistema adesivo, né, é bom você tomar cuidado com o cimento também. Tá? Então, ele caiu um pouco em desuso, tá? Por causa do eugenol. Mas ele tem boas propriedades. Deixa eu ver aqui. Ele é bem radiopaco, não tanto quanto o outro cimento que eu vou mostrar aqui agora. Boa capacidade seladora, pouco solúvel, baixa permeabilidade, estabilidade dimensional, adesividade adequada, baixa desintegração
boa atividade antibacteriana, ele muitas vezes pode estar associado a um pequeno desconforto pós-operatório, nada demais, nem que contraindique. Eu acho que o que mais pega mesmo é a presença do organoma. Tá? A IFED também, assim, quem cheira de dentista, cara, só que cheira de dentista. Tá? Na época, calorgerol também. Ok? Oi? Na clínica? Esse aqui. O melhor cimento que vocês poderiam ter. É o que eu uso no consultório. Só no laboratório que não, porque não faz sentido. Mas se sobrar lá da clínica, eu trago. Às vezes vence. Tá? E agora não está dando mais não. O tipo de... mudou a caixinha, até está em outra aula, por exemplo, tem mais de uma aula que acabou vindo essa. Eu posso mostrar para vocês como é que é a nova embalagem. É até legal mostrar isso, tem algo que eu queria que vocês vissem, para vocês não jogarem esse cimento fora. Porque ele é caro, né? Então tem que saber usar também. Tá? Depois eu vou ver se eu coloco isso na aula e mostro para vocês como usar aquele cimento sem desperdiçar. Não vou fazer muita consideração sobre esse cimento, não. Mas o grande lance dele, ele é muito parecido com o outro. Tá? Porque ele contém óxido nitrogenol, ele é muito parecido com o de Grossman, que é o cimento de Rickert. O problema dele é que ele tem, cadê, prata na sua composição. Prata, não sei se vocês viram isso em materiais, que o amálgama, em contato com a gengiva, ele causa impregnação argêntica. A gengiva fica escura. Vocês chegaram a ver isso? Aqui é a dentina que fica escura. Tá? E se você não limpar ele muito bem, ou deixar um contato muito íntimo com a dentina coronária, a dentina fica escura. Tinha um colega, que eu fazia especialização, aí ele chegou lá com a namorada dele, dente escuro. Fez o canal da namorada com o N. Rickert e não limpou direito. Deixa eu ver aqui. Marrom, pensa em um marrom. Bem marrom. Tá? E aí ele teve que fazer uma faceta. Né? A namorada dele foi lá tentar clarear, acabou que o negócio não deu muito certo. Aí teve que fazer uma faceta. Enfim, deve ter tomado um belo esporro. Né? Esse cimento aqui, ainda hoje, não é um cimento novo, mas tem algumas décadas já, uns 3 décadas pelo menos, que existe, mas ainda hoje é considerado padrão ouro dos cimentos endodônticos. Principalmente por um detalhe, ele tem uma baixíssima contração pós-presa. Ele tem uma estabilidade dimensional muito grande. Então depois que ele toma presa, ele não contrai, tá? Abre menos espaço depois da contração. Ele é a base de resina epóxica. Esse cimento aqui, o Rickert e o Grossman, são bem parecidos, todos os dois de neogenol, eles são pó e líquido, então você tem que manipular. Já o cimento H+ da Dentsply, ele é pasta a pasta, então é facinho. 5 segundos você manipulou o cimento. Então ele é muito usado também por isso. Outra coisa, a radiopacidade dele dentre os cimentos é a melhor que existe. Então é tudo de bom, né? Cobertura é melhor, aparece melhor na radiografia. Só o preço dele que é meio engasgado, né? 300, quando está na promoção é 300 e pouco, é 300 reais. Quando está fora vai uns 400 reais. Então cimento caro. No entanto, todo professor que se preza tem um tique, né? Uma mania. Né? Aí eu fiz um negócio, né? Você fez isso mesmo? Eu fiz. Eu somei quantos dentes e quantos canais eu fiz com uma caixinha disso. Por que você fez isso? Porque o aluno quer saber. Se essa diferença de valor compensa para ele comprar o H+. Eu fiz 113 dentes. Caralho, eu tratei 113 dentes. Não necessariamente esse dente tinha um canal.
Então, se você pegar o número de canais, foi no mínimo o dobro. Você faz dentes com um canal, 2 canais, 3 canais, 4 canais. Então, vamos botar na média aí, vamos dobrar. Tá? Mas eu acho que o que mais interessa aí é o número de dentes. São 113 dentes. Divide aí 400 com 113, dá R$4. R$4 por obturação. Então, ele é muito barato. 3,50. Isso, menos ainda, mais barato ainda. Dá só o dinheiro do picolé. Tá? Barato esse picolé. Tá? Então vale a pena, mesmo com o preço alto, pela qualidade do cimento, vale. Porque vocês que fazem pouco canal acabaram de vencer quando vocês forem montar o consultório de vocês, como vocês não são endodontistas, vocês vão fazer menos canais. Tá? Então pode vencer lá dentro. Então, dá para fazer muito, dura muito tempo. Tá? Então lá, boa capacidade seladora, excelente comportamento psicológico. Depois que ele toma presa, só o cão. Duro pra caramba. Quando extravasa, não reabsorve esse problema. Não reabsorve. Apesar de você tirar radiografia 20 anos depois, está lá o cimento. Mas ele não traz, não é por causa disso que vai ter alguma lesão ou algum problema. Não. Ele tem um comportamento psicológico bom. Macrófago fica o resto da vida tentando comer e não consegue. Então você não vai ter um cisto grande, um abscesso, por causa de um extravasamento moderado do cimento. Capacidade antibacteriana satisfatória, excelente escoamento, faltou excelente radiopacidade. Tá? Esse cimento aqui também é um cimento que contém resina, é resinoso, resina epóxica. Quem conhece Durepox? Durepox, a cola, né? Se você pegar esse líquido e cheirar, você morre Durepox. Se fechar o olho, né? É Durepox. Os dois são feitos de resina epóxica, tanto o Durepox quanto o Silene 26. Logicamente, não é a mesma coisa. Esse cimento ele tem hidróxido de cálcio na composição para tentar ser mais biocompatível. Então é um cimento que, quando extravasado, ele tende a reabsorver. Tá? E um dos grandes problemas dele, tá? É bem biocompatível, eficiente selamento marginal e apical, plasticidade, viscosidade satisfatória, eu acho que não. Ele é muito viscoso, eu acho que ele não flui bem dentro do canal. Tá? Ele fica meio grossão, sabe? Uma pasta meio grossa. Eu acho que tem problemas de escoamento dentro do canal. E o pior dele é isso aqui, ó. Pouca radiopacidade. Quando eu faço um canal, eu quero radiografar e ver o meu serviço, sempre ficou legal. Se não aparecer legal na radiografia, poxa. Aí você vai comprar R$100 e acaba que dá para fazer menos canais do que o H+. Então, fazendo uma meia sola de tudo isso aqui, para mim, ainda é um cimento que me agrada muito, mesmo tendo um preço um pouquinho mais salgado. Esse é um outro cimento, a base de MTA, não vou nem comentar muito sobre ele. Tá? É um cimento que tem, o que é MTA? Agregado de trióxido mineral. Tá? Aula sobre isso a gente costuma dar na pós-graduação. MTA é uma substância que é utilizada para selamento de defeitos, tipo perfuração, canais muito arrombados, se deposita no ápice. Ele é como se fosse um cimento. Cimento de parede. Ele é igual você pegar o cimento nasal e segurar. É a mesma coisa. É um pó. Tá? E ele tem uma aplicação para resolução de certos defeitos, como perfuração, muito bom. Aí inventa, não, vou fazer um cimento que tem MTA. Valor de nada. É um cimento igual aos outros. Tá? A quantidade de MTA que tem misturado no cimento não fez diferença nenhuma. O cimento de MTA puro, esse é muito legal. Tá? Por quê? Você consegue compactar, por exemplo, um tampão de obturação com ele para ventar uma obturação, coisa que o cimento segunda fecha não faz. Ele faz. Mas misturar no cimento, esse agregado de trióxido mineral, não faz a menor diferença. Então, está aqui mais para vocês verem, mas não representa grande coisa.
Por que agregado de trióxido? São vários óxidos, tipo hidróxido de cálcio, é um óxido. São vários óxidos na composição. Então ele aumenta o pH e é mais bem tolerado pelos tecidos. E esse pH alto acaba eliminando o micro-organismo. Então, o ideal é que fosse maravilhoso, só que não é. Aqui um canal obturado com esse MTA Filapex. Eu duvido que seja. Isso aqui é a obturação que foi do fabricante, uma imagem do fabricante. Não tem essa radiopacidade, não aparece desse jeito. Isso aqui provavelmente teve alguma manipulação de imagem. Quem dá uma imagem bonita dessa na obturação, o único cimento que eu conheço é esse aqui, e o biocerâmico, que a gente vai falar mais na frente. Então esse aqui é papo de vendedor mesmo. Eu tirei isso aqui do panfleto dele. www.odontocasos.com.br. Vamos lá. Esse material, quando extravasa? Foi a pergunta que você fez. Gutapercha. Embora estudos apontem que a gutapercha seja um material bem tolerado pelos tecidos, o mesmo deve se localizar no interior do canal. Pois, quando extravasada para os tecidos, não sofre reabsorção. Tá? Então, se passar e você não tirar, ela vai ficar lá. Não, o nosso organismo não consegue reabsorver um fônico de gutapercha. Já o cimento, ao extravasar, de modo geral, são reabsorvidos ou envoltos por cápsula fibrosa. Tá? Esse cimento reabsorve, esse cimento reabsorve, esse não vai reabsorver. Ele vai ficar lá. Vai causar algum mal? Não vai causar. Mas ele vai passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele vai permanecer dentro do tecido. Tá? Mas não é por causa disso que eu deixo de usar esse cimento, não. Esse aqui é um caso, é um azar. É um azar que o cara deu. Ele foi obturar, o forame apical tinha íntimo contato com o canal mandibular, e quando ele obturou, ele encheu o canal mandibular de cimento. Hã? E aí o que aconteceu? Parestesia. Qual cimento que ele usou? H+. Se fosse outro, era a mesma coisa. Por coincidência, foi o H+. Então daí a gente olhou esse artigo, não vou usar H+. Tá, vai com outro. Mas eu acho que foi incompetência do dentista, porque você está vendo que o ápice da radiografia, o ápice está no canal. Sim, mas ele só vê depois que ele faz, né? Na hora que você está obturando, você vai radiografando para ver? Não, mas antes de você fazer uma radiografia, quando você fazer uma endodontia, você vai olhar a radiografia do paciente. Sim, antes de colocar o cimento. Isso. Aí você está colocando, você está vendo que ele extravasou? Você só vê depois que você colocou. E aí, como é que você tira? E aí, como é que se tira? Não tira. Muda de estado. Hã? Muda de estado. Não entendi. Muda de estado. Sim, mas ué. Aconteceu. Não, a falha. Não, olha só, gente. Cara, isso aqui sabe como aconteceu isso? Eu não sei nem. Aí é uma coisa que eu não sei. Qual é a prevalência disso ter chance de acontecer? Porque normalmente o ápice não está dentro do canal mandibular. Ora, isso é. Eu não sei, eu acho que até podia dar uma olhada. Qual é a prevalência disso acontecer? O cara é um azarado, o paciente mais ainda. Entendeu? Então isso aqui não acontece. A falha dele ali foi ter usado uma quantidade muito grande de material obturador. Tá? Acho que ele foi colocando, foi entrando, foi subindo lá dentro, vou botar mais. Se nós tem fundo, não, foi colocando. Tá? E aí acabou extravasando. Tá? Mas assim, de modo geral, eu não sei se fosse um pouquinho acima esse plantão, se ia dar diferença. Eu não sei. Mas eu não sei nem como que vai tirar isso. Não vai tirar. Não vai, você vai fazer o quê? Abrir o canal mandibular do cara e raspar lá dentro? Não tem o que fazer. Tá? O que aconteceu? Ó, a parestesia e a anestesia do lábio e gengiva diminuíram, mas a parestesia e a anestesia do nervo mentoniano persistiu após 3 anos e meio. Daqui para lá, o artigo não citou. Entendeu? Sim.
tinha acontecido, não isso, do cara ter um canal lateral gigante, e eu usei uma técnica termoplastificada, passou ali 50 tabéis, a roda. Agora, você não tem como adivinhar. Isso é falha, não é falha operacional minha. É uma anatomicamente tem alguma coisa ali que não é comum. E aí acontece. Entendeu? Isso vai acontecer em toda a área, toda a especialidade médica. Pode ter intercorrência, como essa. O cara pode até te processar, mas porra, entendeu? Talvez ele tenha vacilado na quantidade de cimento que usou. Ele não tenha maldado que poderia ter aquele cimento, aquele material está escoando por algum lugar que não fosse normal. Tá? Mas enfim. Então esse é um artigo. Quem quiser ter acesso ao artigo está aqui em cima. Já passei algo para vocês já? Ou não? Não. Então tá ali. Quem tiver curiosidade, pode procurar o artigo. Olha lá, um cone passando, ó. Um pouquinho. Naquele caso não é outro. E olha aqui embaixo, esse canal foi que eu obturei. Deu ruim isso aqui, não sei, é uma pseudonia. Aí eu fiquei, passou um pouquinho. Olha que interessante aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Olhando radiograficamente, a raiz é essa. O que parece? Forame não parece aqui? Forame, justo. O ápice radiográfico está aqui. A gota está aqui. Eu jurava que estava dentro. Até um colega meu que fez a cirurgia comigo riu. Você extravasou. Eu falei, porra! Aí eu fui olhar, eu fiz uma microscopia eletrônica de varredura. Olha só, o dente fazia uma rampa de skate, ó. Ele subia, ele fazia um. Aqui dá pra. Depois você começa a entender que tem alguma coisa estranha aqui. Entendeu? E outra coisa, outro detalhe. Talvez não dê pra ver, mas tem outro canal aqui, ó. Um forame aqui. Era um quarto canal, não consigo localizar. Um quarto canal, não está dando para ver aqui, mas a micrografia desse dente mostra. Tem um colega meu que anos depois eu falei, cara, aqui, ó, achamos ali um foramezinho, a causa do problema ali. Não está nem aqui no extravasamento da gota pecha, não. E ó o forame, é redondo? Não, está aqui. Tinha tudo para dar errado. Entendeu? Paciência, não tem jeito. Estimativa. Quantos canais, já falei isso para vocês, quantas, em caso de bio, canal bem feito, radiograficamente bem feito, qual a chance de sucesso? Está entre 90% e 95%. Em médio, 80% e 85%. Então, se o cara era uma bio, você obturou lindamente, ainda tem 5 a 10% de chance de dar ruim. Tá? Isso é estimativa. Ninguém precisa se penitenciar por causa disso. Vai acontecer com quem faz canal. Só não acontece com o ortodontista, né? Protesista não acontece isso. Enquanto odontista. Aliás, quando odontista arranca o dente que você fez. E deu um, né? Enfim. Vamos lá. Fechou? Eu instrumentei o canal. Eu irriguei. Fiz tudo que você mandou. Já dá para obturar esse canal? Depende. Existe um momento que é propício à obturação. Você não pode pular. Se ele não está pronto, você não pode obturar. Então, primeiro, na hora de obturar, como é que esse canal deve estar? Assintomático. Se você tinha uma lesão, abriu, limpou, instrumentou, botou a medicação, se na outra sessão ele vier com sintoma, olha, dói muito ainda quando eu mastigo, ou ainda tem um exudato saindo, se você não verificar que está havendo pelo menos um decréscimo dos sinais e sintomas, é melhor. Se você tem dúvida ainda se o que você fez vai lograr êxito, é melhor você segurar. Ver o que está acontecendo, se você não limpou muito bem, se você não instrumentou direito, se você tem que ficar um pouco mais na medicação, isso a gente vai conversar sobre isso ainda, e não obtura naquele momento. Tá? Então ele deve estar assintomático com uma exceção. Quem é que pode me dar uma exceção de que você tem a necessidade de fazer um canal, o paciente chega morrendo de dor e você pode obturar numa sessão única?
No mesmo dia, abriu, instrumentou e obturou numa sessão só. Me dá o nome de uma patologia. De repente vale até o 0,3 aí, isso mesmo. Ninguém? O nome de uma patologia. Qual é a condição básica para você fazer uma... Não é condição básica, a melhor condição para você fazer um tratamento de canal em uma sessão só é que esse canal esteja livre de micro-organismos. Oi? Pulpite aguda irreversível, sintomática. O paciente chega com dor, com inflamação da polpa, mas essa polpa está viva. Vocês viram isso no terceiro período? Pulpite aguda irreversível, sintomática. Chegou lá e tem contaminação, sim, na entradinha do canal não tinha carne. Mas dentro do canal mesmo, a polpa está viva. Essa situação, você removeu a polpa, acabou o problema do paciente. Porque o que estava doendo era a inflamação da polpa. Você tirou a polpa, acabou o problema. Essa situação, o paciente vai chegar sintomático, mas você abriu polpa viva, tirou a polpa, preparou o dente, você pode obturar numa sessão só. Em casos de tratamento de dentes com polpa necrosada, o paciente chegou com dor, esquece. Se ele voltar na próxima sessão, tiver ainda com sintomatologia, retardem a obturação. Em algumas situações pode até ser, mas isso é exceção à regra. Tá? Por quê? Ele tem que estar sem sintoma. E o que tem isso, professor? O que tem isso é o seguinte: se por algum motivo você obturar e ele tiver, por exemplo, ainda a bactéria viável e formar um abscesso, você vai ter que tirar tudo que você fez. Tá? E sem dizer que é uma chance muito grande disso estar acontecendo, de você ter realmente que fazer mais acertar o preparo, né? Verificar o que pode ter dado de errado, colocar a medicação dentro do canal e esperar pelo menos mais 4, de 4 a 7 dias para obturar. A gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai falando em tratamento em uma ou duas sessões. A gente está com o que, professor? A gente sela, primeiro, se tiver instrumentado, principalmente, a gente vai preencher medicação e vai selar com, por exemplo, ionômero de vidro. Entendeu? Tá? Então, o ideal é que esse dente esteja sem dor espontânea, a palpação, sem sensibilidade à percussão. Então, você toca no dente, o paciente não tem sensibilidade. O canal deve se encontrar todo preparado, bonitinho, igual vocês aprenderam, limpo e dilatado na forma cônico-progressiva. Então, do ápice, aumentando a conicidade progressivamente para a região cervical. O canal deve estar seco, livre de umidade e exudado. O paciente pode estar até sem sintoma nenhum. Antes de obturar o canal, vocês vão ver que a gente seca. Se por acaso estiver drenando o exudato, não obture. Estiver sangrando, não obture. Tá? Tem alguma coisa dando errado aí. Ah, mas é só um pouquinho de sangue que tem obturado daquele jeito mesmo. Tá, vai ficar espaço, não vai? Porque aquele sangue vai degradar, vai ter bactéria ali, vai usar o próprio sangue como substrato, daqui a pouco está dando problema. Então, o que tem que ter dentro do canal? Muita peste de cimento. Se você não conseguiu secar, está drenando, um pouquinho de exudato, está sangrando, esquece. Medica, processão. Às vezes, é muito comum a gente, vou fazer o canal numa sessão só, é uma biopulpectomia. Beleza. Só que às vezes a artériazinha é muito calibrosa e não para de sangrar. Então ali você para, medica, na outra semana você vai ver que já vai ter parado. Outra coisa, grandes lesões císticas, às vezes fica drenando. Você tem que medicar até parar de drenar. Ou então você faz a cirurgia, remove aquele granuloma, aquele cisto, aí vai parar. É uma outra possibilidade. Mas enquanto ele estiver drenando, enchendo o canal de exudato, suspende a obturação. Tá? Costuma cair muito em prova, só dar um toquezinho para vocês. Tecido pulpar vivo, pela literatura, deve-se tentar fazer a obturação em uma sessão. Por quê?
Foi a pergunta que fez. O que eu fecho? Ah, eu fecho com um rolo de vidro. Tá. Mas pode soltar, pode infiltrar, pode o paciente sumir, aparecer 2 meses depois. Nesse meio tempo, por mais bem que o seu selamento tenha sido feito, vai acabar entrando bactéria e contaminando. Então, em caso de polpa viva, o ideal é fazer uma sessão só. Uma coisa é ser o ideal, outra coisa é ser possível. Por exemplo, aluno de graduação chega lá na clínica, primeira semana de aula, pintou o canal. Oba! Professor, posso fazer o canal todo, botar um pino hoje dentro? Eu falei, filho, quantos canais você já fez? Esse é o primeiro. Esquece. Você não vai conseguir nem instrumentar hoje. Ah, professor, que é isso? Eu fiz lá no laboratório. Cara, esquece. Você vai ter problema na hora de isolar, você vai ter problema na hora de abrir, que não vai ser a mesma abertura facinho, com aquela câmera pupar gigante. Você vai ter problema na hora de instrumentar, o paciente abrir a boca. Esquece, cara. Você, no máximo, se você for um cara iluminado, você vai conseguir instrumentar o canal hoje, em vez de cá. Isso é uma realidade. Agora, mesmo que vocês sejam endodontistas experientes, você pega, vamos lá, com 4 canais, e você não consegue terminar numa sessão só. Então, para você fazer uma sessão só, você tem que ter condições, né? O dente tem que estar tecido pulpar vivo. Você tem que ter habilidade, tempo e material. Se você não tiver o dente na condição propícia, o tempo dispensado para você fazer de forma segura, né? Não fazer correndo. O material, né? E a habilidade para conduzir esse tratamento não força. Tinha um autor que ele falava assim, a endodontia não pode ser premida pelo tempo. Né? Ou seja, o cara não pode tentar fazer correndo para acabar. Porque pode causar problemas que só vai dar conta dele mais tarde. Okay? Já quando a gente trata um dente com polpa necrosada, se você olhar as pesquisas, o que as pesquisas dizem? Que existe uma taxa de sucesso um pouco maior quando você faz em 2 sessões. Então, o que a gente preconiza aqui na nossa faculdade? E na maioria das faculdades? Que dente com polpa necrosada, no mínimo 2 sessões, com, entre uma e outra, medicação dentro do canal, vocês vão aprender ainda. Professor, eu abri a internet, eu vi lá que existe um livro só sobre endodontia em sessão única. Existe. Existe essa tendência de tentar fazer a endodontia em sessão única. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir. Rápido, eficaz, né? Fazer tratamento. Isso seria maravilhoso para nós endodontistas. E a pior coisa do mundo é você ficar 3, 4 sessões e não dente para acabar. Você está perdendo dinheiro. Você cobra R$ 1.500 para fazer um canal, gasta 4 sessões, então você divide 1.500 por 4. Dá quanto? 350, é isso? Né? Mais ou menos isso, quase isso. Então você vai diminuir o lucro de 1.500 para um lucro de 300 alguma coisa. O bom é que você faça uma sessão só. Mas infelizmente não tem condição. Até porque você corre um risco muito grande de fechar o dente e depois tem que abrir tudo de novo. Aí é pior ainda. Aí você está gastando esse tempão 2 vezes. Então o ideal, necrose, que a gente abra, instrumente, medique e numa segunda sessão a gente obture. Tá? Então, nessa sessão de obturação, verificar a ausência de exudato e dor. Tranquilo? Pergunta? Tá, mais do mesmo, só para lembrar. Limite de obturação. O limite de preparo é o limite da obturação. Onde é que a gente vai obturar? Até onde a gente tem que ir? 1 milímetro aquém do ápice radiográfico do dente. Como a gente trabalha com localizador, a gente consegue trabalhar aproximadamente, fazer odontometria de certa exatidão para o nosso instrumento chegar ao milímetro do forame. E a gente consegue obturar a esse comprimento. Hoje em dia, a endodontia está muito mais fácil e muito mais previsível do que algum tempo atrás. Quando a gente não tinha, por exemplo, acesso ao localizador apical. Hoje você compra o localizador apical da AliExpress, 200 conto.
E funciona. Aqui você vai comprar no Brasil, dá R$2.000. O mais barato. Tá? Mas tem uns aí da AliExpress aí que funciona. Então os vagabundos. Tem na Clica, tem 4. 2 prestam. 2, quero até olhar pra cara dele. Entendeu? Esse aqui não. É o outro lá. Tem um velhinho lá então que é maravilha. Então você tem que escolher. Olha só. Não vou entrar nesse assunto hoje. Vou deixar para amanhã. Amanhã, semana que vem. Tá? Por quê? Vocês já estão com a cabeça cheia, agora a gente vai entrar nas técnicas. O que a gente viu foi material e a filosofia da obturação. Tá? Então, a semana que vem, a gente vai trabalhar em cima das técnicas. Vou falar sobre 2 técnicas só. Quantas existem, professor? Existem pelo menos uma meia dúzia de técnicas, as mais conhecidas. Tá? Então, a gente vai se basear em 2 delas. Dúvida, galera? Pergunta? São 7h40, 8 horas lá no laboratório. Ah, sim. Chequinho, né? Cheque.